Olá, professor Fábio. Vamos dar início à apresentação da minha pesquisa, cujo tema proposto foi o neoliberalismo, visando a obtenção de nota no primeiro semestre da Faculdade de Comércio Exterior da Unimes. Meu nome é Marcos Vinícius de Oliveira Araújo. Bom, para iniciarmos, obviamente, para que haja um movimento denominado como neo qualquer coisa, é necessário que tenha havido passos anteriores, que no caso foi o liberalismo, que ele surgiu na Europa ali por volta do século XVIII, teorizado por John Locke, Adam Smith, David Ricardo, dentre outros nomes importantes. Essa vertente teórica, econômica, filosófica tem por pilares principais o livre mercado, ou seja, o Estado não se metendo na economia, deixando que a tal da mão invisível possa, através da lei de oferta e demanda, reger o funcionamento da economia. Também a propriedade privada, tendo o Estado como agente principal protetor da propriedade particular dos indivíduos, e os direitos individuais, que seriam vida, igualdade, liberdade e propriedade. Essa vertente, essa teoria econômica, foi a principal no globo durante muito tempo, até que em 1929 deu ruim. A crise de 1929 foi a quebra da Bolsa dos Estados Unidos, também conhecida como a Grande Depressão. Foi uma crise causada, dentre vários fatores, pela alta alavancagem de capital, alta especulação financeira e a superprodução. Todos esses fatores geraram uma espécie de bolha, uma bolha econômica, uma alta valorização falsa, falseável dos ativos financeiros da época, conforme o senhor mesmo nos ensinou em aula, a bolsa apresentava um crédito ilusório às pessoas que compravam ações, enfim. Então, esse excesso de liberdade econômica, essa falta de ação do Estado, essa falta de regulação, na teoria, foi o que ocasionou essa quebra da bolsa, essa grande depressão. Portanto, foi necessário que houvessem tomadas de ação, de decisão, para que isso não ocorresse mais, para que essa omissão do Estado não voltasse a ocorrer. E aí a gente entra em outra fase histórica. A solução que os políticos da época adotaram foi o keynesianismo, o intervencionismo, a impressão de dinheiro com subsídio estatal. Esse rapaz da foto, ele é John Maynard Keynes, o prepulsor dessas ideias, por isso keynesianismo. Na época, os Estados Unidos adotou um plano de retomada da economia chamado New Deal, que é um plano inteiramente baseado nos ensinamentos de John Maynard Keynes. Novamente, as grandes potências da época todas aderiram ao keynesianismo, até que, novamente, as coisas deram ruim ali por volta da década de 80. Devido a fatores como a alta dívida pública, porque para prover o estado de welfare state, digamos, onde o governo tem de prover tudo aos cidadãos e pagar tudo para eles, isso torna o Estado muito caro de se manter. E isso necessita de que os governos imprimam mais moeda. Fator esse que ocasiona a desvalorização monetária, devido ao excesso de imprimir tanto dinheiro, e a inflação, que nada mais é que a subida dos preços das coisas. Então, todos esses fatores tornaram essa política de funcionamento econômico keynesianista insustentável. E aí eles precisaram achar uma outra solução. Pode-se dizer que, neste momento histórico, foi onde surgiu o tal neoliberalismo, novo liberalismo. Ele podemos considerar que ele foi oficializado através do Consenso de Washington. Foi uma reunião com os maiores estados da época que estabeleceram ali 10
10 conselhos neoliberais que as nações deveriam tomar para ter uma economia mais saudável. Dentre eles está lá a disciplina fiscal, que com isso entende-se que o Estado deveria ser responsável fiscalmente com seus gastos, deixando de lado a ideia keynesianista de querer prover tudo, parar de gastar tanto com gastos sociais e diminuir a dívida pública, correto? Reforma fiscal e tributária, privatização das empresas, ou seja, diminuir ao máximo a máquina estatal, desinchar a máquina estatal, daí vem a questão do Estado mínimo, abertura comercial, ou seja, uma política de não incentivar o protecionismo nacionalista, coisa do tipo, de abrir a economia dos países às empresas estrangeiras, e a desburocratização, desregulamentação. E pode-se dizer que a partir daí surgiu o neoliberalismo, tendo como principal diferença do liberalismo inicial, pelo que eu pesquisei, que neste âmbito neoliberal existe uma certa e pequena influência governamental na economia, sendo responsável por mediar essas relações, mas muito básica, muito mínima, quase que inexistente. Quando no liberalismo puro, a existência, o Estado não deveria de maneira alguma intervir. Pelo que eu pesquisei, é mais ou menos isso. Podemos colocar como principais nomes no mundo das ideias neoliberal, né? Pode-se dizer também da importância do Hayek para essas políticas, para essa teoria aplicada, né? O Ronald Reagan foi presidente dos Estados Unidos de 1981 até 1989, e a Margaret Thatcher, que foi a primeira-ministra da Inglaterra de 1979 até 1990. Já no Brasil, a gente pode citar aqui dois nomes, que foi o primeiro, Fernando Henrique Collor de Mello, que foi presidente de 1990 até sair do cargo em 1992. Ele teve uma política de desburocratização das leis alfandegárias, diminuição de impostos, coisas nesse âmbito. E também, em seguida, de 1995 até 2003, Fernando Henrique Cardoso, que foi responsável por muitas privatizações no Brasil. Atualmente, a gente pode aí considerar os maiores movimentos neoliberais em nosso solo, o Partido Novo, tendo como principal representante o Amoedo, e o Movimento Brasil Livre, o MBL, que atualmente ainda é só movimento, não tem um partido político, porém já está trabalhando na criação de um, de acordo com os seus líderes publicam nos seus veículos de comunicação. Bom, a apresentação foi basicamente isso. Concluímos que o neoliberalismo é uma política econômica voltada à abertura econômica, desburocratização, principalmente a privatização, a ideia de Estado mínimo, o desinchaço governamental e maiores políticas de liberdade econômica. Obrigado pela atenção.